Olá, tudo bem com você? Que Deus seja louvado pela sua vida e que bom que você está nos acompanhando em mais um vídeo. Hoje continuaremos a nossa aula sobre como preparar e como apresentar sermões também. Hoje damos continuidade falando sobre o segundo passo de como preparar um sermão, mas eu queria apenas lembrar alguns conceitos que nós já conversamos antes. Todo sermão ele tem uma estrutura, ou que nós chamamos de esqueleto, um esqueleto básico. Todo bom sermão deve ser composto por uma introdução, por uma argumentação e por uma conclusão, tendo por trás dele como pano de fundo um tema, com objetivos claros e também com perguntas que foram respondidas previamente. Vimos na semana passada sobre como escolher um tema e como definir um tema também. Esse foi o nosso primeiro passo, entendendo que precisamos ter objetivos claros quando montamos um sermão. Hoje daremos o nosso segundo passo. Qual será que é ele? Será que eu começo pela introdução? Será que eu começo pela conclusão? Decido como farei o apelo? Nós vamos começar a ver hoje um pouquinho sobre a argumentação. Mas antes de explicarmos exatamente como funciona a argumentação ou como se monta uma argumentação, é necessário que, nesse segundo passo, que vai ter algumas etapas, conversemos um pouquinho sobre os diferentes tipos de sermão. Existem pelo menos 3 grandes tipos de sermão. Existem alguns autores que dividem ainda em outros tipos de sermão, mas acredito que não vem ao caso, porque além deles serem pouquíssimo utilizados, a maioria deles se encaixa em algum desses 3 tipos que nós vamos comentar agora. O primeiro tipo de sermão é o sermão que nós chamamos temático. É um sermão onde você pega um tema e você escolhe a partir daí vários textos das escrituras, de vários livros ou de vários capítulos diferentes, e a partir daí você constrói o seu tema, a sua argumentação, tudo em cima dos diversos textos diferentes. Esse é o mais comum, é o mais utilizado e o que nós mais ouvimos por aí. Nós vamos ver daqui a pouco vantagens e desvantagens desse tipo de sermão. Logo depois desse, existe o tema chamado de textual. O sermão textual é um tipo de sermão onde você escolhe 1 ou 2 versos das Sagradas Escrituras, versos bem impactantes, versos que contêm um grande conteúdo dos quais você pode retirar preciosas lições. Esse é o menos utilizado em nosso meio, mas não existe razão para o quê? Nós vamos ver depois vantagens e desvantagens, mas ele pode ser um instrumento poderoso se você souber utilizá-lo. E o terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo. Muito tem se falado sobre ele nos últimos anos e nós vamos comentar sobre ele também. A ideia do sermão expositivo ele é composto por um conjunto de versos, às vezes um capítulo inteiro das Sagradas Escrituras, ou dependendo do caso, até mesmo um livro inteiro da Bíblia, onde você expõe ponto a ponto um texto, uma parte das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver depois também algumas características positivas e negativas do sermão expositivo, ou vantagens e desvantagens. Nós, a partir daqui, começaremos a usar alguns exemplos de sermões, porque eu acredito que assim fica de uma forma bem didática e interessante. Os exemplos que eu utilizarei nesse vídeo, eles são do seguinte livro, A Arte de Pregar, do Robson Marinho, da editora Vida Nova. Se você tiver a possibilidade um dia de adquiri-lo, é um ótimo livro para você ter em sua biblioteca, que ensinará lições preciosas sobre sermão e também sobre pregação. Sermão temático. Quais são as suas vantagens e quais são as suas desvantagens? Vantagem do sermão temático. Nele você consegue trabalhar uma variedade de assuntos. Alguns assuntos que, quem sabe, você não consegue ver de forma clara nas escrituras, você consegue juntar uma seleção de textos para, a partir daí, equilibrar um princípio e apresentar isso para as pessoas, coisas que provavelmente em sermões expositivos e textuais você não conseguiria trazer. Problemas que às vezes nos dias de hoje nos dão muita dor de cabeça, através de sermões temáticos você consegue trabalhá-los de forma mais ampla. Segundo, o sermão temático é o mais fácil de ser preparado. Você se senta e ali você faz uma seleção de textos e a partir daí, de uma maneira muito simples,
você consegue montar um bom sermão. Também é o sermão mais fácil para você alcançar os seus objetivos, porque você consegue selecionar textos que se encaixam igual uma luva em cima dos objetivos que foram selecionados. Favorece também a unidade, faz com que o seu sermão ele siga uma mesma linha e não entre nada ali que por um acaso rompa as ligações do sermão. E além disso também facilita no caso de você montar uma sequência lógica, porque você pode partir do argumento mais simples para o mais complexo, ou do mais curto para o mais extenso. Você consegue montar uma escada com esse sermão. Mas ele também tem alguns pontos negativos, e é importante dizer que os pontos negativos eles não são necessariamente do sermão, são riscos que os pregadores correm ao utilizarem esse tipo de sermão que devemos estar atentos antes de realizá-los. Primeiro risco do secularismo. Corre o grande risco do pregador ficar muito distante das Sagradas Escrituras e olhar apenas para o que ele pensa e para suas próprias ideias, ao invés de ver o que a Sagrada Escritura diz. Isso acontece muito quando nós vamos tratar um problema social ou um problema político. Eu vou montar um sermão sobre política, por exemplo, aproveitando que estamos em época onde muito se fala sobre esquerda e direita, e eu pego então algumas passagens bíblicas. Existem passagens bíblicas que podem favorecer o lado da perspectiva direita, política, assim como também existe o lado onde as Sagradas Escrituras pode favorecer a esquerda política. Então, eu vou pegar e selecionar os textos apenas que convêm com a minha opinião e vou excluir os outros. Isso, infelizmente, pode acontecer quando e se o pregador não olhar e se atentar de maneira clara para o que a Escritura quer dizer. Corre o risco do secularismo, tanto nesse ponto político quanto em pontos sociais também. Segundo, corre o grande risco também de um intelectualismo barato. O pregador simplesmente ficar no campo das ideias e não trazer nada para o mundo prático nos dias de hoje. Aplicar aquilo para a vida dos ouvintes. E terceiro, corre o risco também da indolência. Por ser o método mais fácil, o método mais simples e o método mais utilizado, existe o risco do pregador simplesmente montar o sermão de qualquer maneira. Encher o sermão com vários textos, sendo que ele não se debruçou sobre a Sagrada Escritura, sendo que ele não estudou o tema, ele simplesmente foi lá, juntou um monte de textos e a partir daí montou o sermão, sem devidamente estudar as Sagradas Escrituras e sem devidamente montar o sermão como deveria. Alguns exemplos de como você pode montar um sermão temático. Existem vários tipos e meios como montar um sermão temático. E aqui tem alguns exemplos que você pode ver e utilizar quando você for montar os seus sermões temáticos. Existe, por exemplo, a ordem cronológica. O tema, a ideia central seria: os juízos de Deus são reais. Eles atuaram em Sodoma e Gomorra, atuaram no Egito e atuaram nas últimas pragas. Apenas uma explicação, antes de darmos continuidade, vocês vão ver que durante os próximos momentos vão ter sempre a ideia central, ponto A, ponto B e ponto C. Isso é o que nós chamamos, quando montamos sermões, de gavetas. São as grandes colunas onde colocaremos os nossos argumentos dentro. Mais para frente explicaremos isso de maneira detalhada, mas só para todos entenderem bem, esta é a forma como nós organizamos sermões. Nós temos essas três grandes colunas: introdução, argumentação e conclusão, tendo o tema como pano de fundo, e dentro da argumentação, quando vamos montar os nossos sermões, nós criamos outras divisões, que popularmente são chamadas de gavetas. E nessas gavetas, nós colocamos os nossos argumentos ou as nossas ideias. Isso facilita quando vamos construir um sermão de maneira lógica, com um esqueleto bem estruturado. Então as gavetas aqui são: atuar em Sodoma e Gomorra, atuaram no Egito e atuarão nas últimas pragas. Como organizar? Estudando casos ou fatos bíblicos. A ideia central: Deus perdoa a todos. Ele perdoa a Davi, perdoa a Pedro e ele perdoa a você. Analisando um tema ou uma doutrina. O tema aqui é sinais da volta de Jesus. Os sinais da natureza, os sinais políticos sociais, os sinais religiosos. Estudos de afirmações ou expressões da Bíblia. Tema central: Cristo é o grande eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou o pão do céu.
Argumentando por comparação, a ideia central, devemos obedecer à Bíblia, porque os profetas obedeceram, os apóstolos obedeceram e Jesus obedeceu. Conceito bíblico, devemos crescer no amor sentimental, no amor fraternal e no amor incondicional. Analogias e metáforas bíblicas. O cristão, aqui o tema, deve exercer influência como o sal da terra, como a luz do mundo e como cartas abertas. Aqui um esboço um pouco mais elaborado para todos entenderem de forma mais clara. Aqui é o exemplo de um sermão falando sobre perdão. Então vamos supor o seguinte, fui escolher um tema, sobre o que eu vou conversar. Vou falar sobre perdão. E aí eu monto as gavetas. Primeira gaveta, Deus perdoou a Davi, Deus perdoou a Pedro, Deus também pode perdoar você. Montei essas 3 gavetas, tendo como base um texto. Perdão de Davi, Salmo 51, verso 1. Perdão de Pedro, Lucas 22, verso 62. Perdão ao ser humano, 1 João capítulo 1, verso 9. Dentro dessas gavetas eu crio outras divisões, que vão ser onde eu vou colocar minhas argumentações. Perdoa a Davi do quê? Do crime e do adultério. Perdoa a Pedro do quê? Da negação a Cristo e da blasfêmia. Perdoa a mim e a você do quê? Dos pecados passados e dos pecados presentes. E aí você já tem a estrutura de um sermão, basta apenas colocar as suas ideias e os seus argumentos. Segundo tipo de sermão. Sermão textual é aquele que você pega apenas 1 ou 2 versos da Bíblia. Quais são as vantagens dele? Vantagens. É fácil porque você pega apenas um texto da Bíblia. Então a pessoa vai ficar sempre naquele texto, sempre aberta naquele texto, e no final do sermão ela vai memorizar o texto de maneira mais fácil também. É um sermão fácil de preparar porque quando você vai coletar material e vai ver o tema, você vai pegar apenas aquele texto. Então você vai se aprofundar unicamente nele, vai lê-lo diversas vezes, vai ler comentários apenas sobre ele, então isso facilita também. Ajuda o ouvinte também a acompanhar a ideia. É mais fácil para o ouvinte criar uma ideia lógica e não se perder no meio do caminho, que às vezes acontece no sermão temático. Como você vai falar sobre algo, o ouvinte vai ligar com outra coisa ou vai se perder em outro texto, sendo que no sermão textual, como ele está apenas ali, ele vai conseguir se fixar melhor. E leva o ouvinte a sempre estar lendo a Bíblia, palavra por palavra. Quais são as desvantagens? Primeira desvantagem, e é importante você entender isso, o sermão textual ele não pode ser utilizado em todos os textos da Bíblia. Geralmente ele só consegue ser utilizado em textos fortes, que carregam muitas ideias em si mesmos, ou seja, textos que num pequeno espaço conseguem trazer profundidade e reflexões claras. Segundo, o texto pode conter mais ideias em apenas um verso do que você quer falar ou de qual é o seu tema. Então você tem que saber muito bem como retirá-las de maneira sutil e apresentá-las, quem sabe, em outro momento, ou porque elas não convém simplesmente não conversar sobre elas também, porque senão o seu sermão vai ficar dançando, como nós já havíamos falado antes. Corre o risco também do artificialismo, o pregador começar a fazer aplicações que simplesmente não aparecem no texto. Um exemplo claro disso acontece quando nós vemos o texto de Isaías, capítulo 40. Eu até separei esse texto porque eu já ouvi ele muitas vezes e imagino que você também. Isaías, capítulo 40, versos 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui está falando sobre como Deus ele renova as nossas forças, como Ele nos ajuda em meio a todos os momentos e como Ele nos faz voar como as águias. Quantas vezes eu já não ouvi sermões dizendo e aplicando, já que é um texto tão forte, tão bonito, apenas as águias. E aí começam a falar sobre como as águias voam alto, como as águias voam em desfiladeiros, e tudo isso é verdadeiro. E aí as pessoas contam sobre aquele momento difícil onde a águia, de acordo com a história, tem que arrancar o seu próprio bico. E aí contam toda uma história sobre como também devemos renovar as nossas forças, como a águia faz. E o grande problema qual é? Primeiro, essa história de que a águia arranca o próprio bico não é verdadeira.
Você pode estudar em qualquer site sério sobre as águias, isso não aparece e não acontece em nenhum momento da história. Mas por causa disso, as pessoas, porque querem usar apenas um texto, as pessoas aumentam muitas coisas que a Bíblia simplesmente não quis dizer e que em muitos casos, infelizmente, não são nem mesmo verídicas. Então devemos tomar muito cuidado para não sermos artificiais nos nossos sermões e inventarmos coisas que a Bíblia não quer dizer. Quarto, corre o risco também do desinteresse das pessoas simplesmente por já entenderem um pouco do assunto, e se você não consegue prender a atenção delas, elas ficam desinteressadas com o sermão e acabam parando de ouvir você. E quinto, tem o risco também porque ele é difícil de ser aplicado. Você tem que saber aplicá-lo muito bem e trazer muito bem para a realidade também. Alguns exemplos de sermões textuais. Sermão textual simples, conforme o texto. A ideia central: Cristo é tudo para o crente. Cristo é o caminho para o céu, Cristo é a verdade que orienta e Cristo é a vida que salva. Troca de ordem para atingir o clímax. A ideia: propósito dos dons. O propósito individual dos dons: aperfeiçoar os santos. Propósito coletivo: edificar a igreja. Propósito missionário: servir a Deus. Classificando ideias. Aqui o tema é: qual é o dever do cristão? Para consigo, justiça. Para com os outros, misericórdia. Para com Deus, humildade. Causa para o efeito. A missão do Salvador Jesus. Ele veio ao mundo, ele buscou o perdido e ele salvou os que creem. Contraste e comparação. Os critérios de Jesus. Para com os justos rejeitados por Jesus, os pecadores convidados por Jesus e os arrependidos transformados por Jesus. Aqui o esboço de João 14, verso 6, onde ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho. Caminho para onde? Caminho para o céu. Mas que tipo de caminho? Caminho estreito. Cristo é a verdade. Que tipo de verdade? A verdade que ensina, mas também a verdade que liberta. Cristo é a vida. A vida que faz o quê? A vida que restaura e a vida que também salva, que nos dá a eternidade. Para não nos delongarmos muito, já que muita atenção tem sido dada sobre o sermão expositivo, falaremos um pouco sobre ele na nossa próxima aula. Eu espero que tenha ficado claro para você os dois primeiros tipos de sermão, o sermão temático e o sermão textual. Faça alguns testes e pegue sermões ou pegue textos bíblicos em cima do tema que você já escolheu previamente e tente montar gavetas a partir deles. Nos envie, nós estamos aqui para ajudá-los também. Sintam-se à vontade, que nós com o maior prazer comentaremos e os ajudaremos nessa jornada. Que Deus abençoe ricamente você e o auxilie nessa tarefa de preparar e apresentar sermões.